Olá, sejam bem-vindos a mais um Degustando Vem Segue-me. No vídeo de hoje a gente vai estudar sobre as seções 12 e 13 de Doutrina e Convênios e a gente também vai ver sobre os versículos 66 a 75 de Joseph Smith História. Mas sem perder tempo, vamos começar então logo o nosso estudo. Vamos lá! A seção 12 de Doutrina e Convênios também ocorreu em maio de 1929, ou seja, durante a tradução do livro de Mormon. A pedido de Joseph Knight, o profeta ele recebeu as revelações contidas nessa seção. Joseph Knight ele era um fazendeiro proeminente que morava na região de Nova York, no estado de Nova York, na verdade. O profeta o conheceu no outono de 1826, quando foi trabalhar em uma das fazendas de Joseph Knight. E o interessante é que desde essa época, o profeta tinha aproximadamente 20 anos, Joseph Knight afirmou que Joseph foi... Nossa, muitos Josephs, né? Joseph Knight, Joseph Smith... Mas esse fazendeiro ele afirmou que Joseph Smith foi a melhor mão de obra que ele já teve na fazenda dele. Isso porque ele tinha 4 fazendas, era um homem que tinha muitas posses, muitas propriedades. Então, desde essa época, desde 1826, quando o profeta trabalhou com ele, ele acreditou no testemunho do profeta. E desde então, ele esteve presente em algumas ocasiões muito importantes. Então, ele esteve presente na casa da família Smith no dia que Joseph chegou com as placas de ouro. Se a gente der uma estudada legal, a gente viu que foi difícil até Joseph chegar na casa dele com as placas. Ele estava lá junto com a família de Joseph, o aguardando. Ele também esteve presente durante esse momento da tradução, ajudando o profeta, inclusive financeiramente em várias ocasiões. E em maio de 1929 ele procurou o profeta para saber qual seria o papel dele, o que ele deveria fazer, tal qual aconteceu na sessão passada, né, que a gente viu que Hiram procurou Joseph. Nessa sessão a gente vai ver quais foram os conselhos do Senhor para Joseph Knight. Já a seção 13 de Doutrina e Convênios, embora ela só tenha um versículo, ela trata de um fato que mudou a história do mundo. A ocasião em que o sacerdócio arônico foi restaurado aqui na Terra. Como que isso aconteceu? Joseph e Oliver, eles estavam no processo de tradução do livro de Mormon. E eles estavam traduzindo justamente o trecho ali de 3º Nef 11, quando o Salvador Jesus Cristo ele vem às Américas. E eles ficaram preocupados porque eles viram ali nessa ocasião que o Salvador conferiu às pessoas autoridade para poder estar batizando, ou seja, ele tinha conferido o sacerdócio. Então, no dia 15 de maio de 1929, Joseph e Oliver eles foram para um bosque, eles foram para um lugar bem reservado orar ao Senhor. Quando eles foram para esse bosque perto de Harmony, foi quando eles receberam a visita de João Batista, como um ser ressurreto apareceu e conferiu a Joseph o sacerdócio arônico. Não só nesse versículo da seção 13, como nos versículos ali de Joseph Smith História que a gente vai estudar, vão relatar o que aconteceu. O estudo do Vem Segue-me dessa semana, se a gente for ver, ele só tem 19 versículos. Ou seja, se cada um estudar 3 versículos por dia, dá e sobra. Uma sugestão minha é que a gente dê uma aprofundada. O manual ele ajuda bastante, mas tem 2 livros que eu acho muito legal se vocês querem conhecer bem a história de Joseph, essa história da restauração, são esses livros aqui. No livro Revelações em Contexto, é legal que a gente pode pegar sessões em específico. Então a gente pega ali, por exemplo, eu gosto dessa semana, a sessão 12 e 13, tem certinho contando o que aconteceu. Já no livro Santos, a gente vê aqui o tamanho da criança, né? Ele é uma história mais detalhada, até mais completa. E o que eu gosto dele é que no finalzinho tem um índice remissivo lá que você pode pesquisar ou por tópico ou por nome, por exemplo, Joseph Knight, igual a gente vai estudar aqui. E lá ele mostra as páginas, todas as histórias, né, que tem do livro a respeito dessa pessoa. Vale muito a pena. O primeiro tópico que me chamou bastante atenção, na verdade foi algo que me chamou a atenção. E foi, ele cita ali no Vem Segue-me e cita também no Revelações em Contexto, que é a respeito da importância do exemplo.
Joseph, quando foi trabalhar com a família Knight, na fazenda deles que fica em Collinsville, estado de Nova York, ele só tinha 20 anos de idade, ou seja, era um rapaz bastante novo. E nas palavras do filho de Joseph Knight, ele falou que o profeta foi a pessoa da melhor mão de obra que ele já teve. Foi a melhor mão que ele havia contratado. E eu comecei a pensar o seguinte, né? Ele tinha 4 fazendas, acredito que muitos funcionários ele já teve. E Joseph chamou a atenção primeiramente por ter sido tão dedicado no seu trabalho. Isso me fez pensar quanto esse exemplo de dedicação, de trabalho, afetou também nesse fazendeiro ao receber a mensagem. Todos nós temos experiências, né, com pessoas todos os dias. Muitos trabalham, alguns ainda estão estudando. E o que o nosso exemplo passa para eles? Será que no trabalho somos essa mão de obra tão qualificada ou tão dedicada que também chama a atenção das pessoas? Então, o primeiro ponto é nosso exemplo, a importância do exemplo. Um outro ponto que me chamou também bastante atenção está em Doutrina e Convênios 12, justamente nessa sessão que Joseph Knight buscou o profeta para saber qual que era o papel dele, né, sobre pregar o evangelho e participar na obra do Senhor. No versículo 8, ele fala quais são as características que devemos ter para poder pregar o evangelho ou para poder participar da obra do Senhor. São atributos especiais. Acredito que todos nós podemos desenvolver, melhorar esses atributos, mas diz o seguinte: e ninguém pode participar desta obra a menos que seja humilde e cheio de amor, tendo fé, esperança e caridade, sendo temperante em todas as coisas, em tudo que lhe for confiado. Eu recomendo que a gente possa separar, né, cada um desses atributos, dessas características, e fazer uma autoavaliação. Inclusive, tem no Manual Pregar no Evangelho, no capítulo 6, ele fala sobre os atributos de Cristo. E a gente vai ver que é basicamente essas características aqui. E um outro tópico, né, importantíssimo que a gente vai poder estudar nessa semana é a sessão 13 de Doutrina e Convênios. Como eu disse, é uma sessão que só tem um versículo, mas nesse único versículo de Doutrina e Convênios 13 diz o seguinte: a vós, meus conservos, em nome do Messias, eu confiro o sacerdócio de Arão, que possui as chaves do ministério de anjos e do evangelho do arrependimento e do batismo, por imersão e remissão dos pecados. E ele nunca mais será tirado da terra, até que os filhos de Levi tornem a fazer em retidão uma oferta ao Senhor. Então tem alguns tópicos muito interessantes para a gente pegar nesse um versículo. Na verdade, a gente tem muita doutrina. A ideia é a gente examinar mesmo. A dica que eu deixo é a gente pegar frase por frase e tentar identificar cada doutrina que tem. A gente pode utilizar até o guia de estudo das Escrituras ao final da tríplice para que a gente identifique essas doutrinas. Então é um versículo, mas não pensar, vou ler esse um versículo, 30 segundos, acabou, maravilha. Não, vamos aprofundar isso, vai ajudar a gente a ter uma experiência espiritual ainda maior com o estudo. Vamos passar agora para esse momento de reflexão. Eu separei aqui 3 perguntas para que a gente possa ponderar. Lembrando que essas perguntas vão ter um poder maior se a gente escrever, relatar os nossos sentimentos. A primeira pergunta é: que mensagem meu exemplo pessoal está revelando? Quais qualidades e atributos preciso desenvolver para melhor trabalhar na obra do Senhor? E a última pergunta: como posso aumentar minha fé na restauração do sacerdócio arônico? No vídeo da semana passada, a gente começou aqui um tópico, né, de ideias para estar aplicando o Vem Segue-me em casa, né, em especial com filhos pequenos. Na verdade, acho que são desafios diferentes. As crianças têm um desafio, os filhos adolescentes imagino que vão ser outros desafios, né? Mas foram deixadas aqui algumas dicas bem legais que eu queria compartilhar com vocês. A Camila, por exemplo, deixou a seguinte dica, que é usar desenhos, placas, músicas, enfim, coisas coloridas, quebra-cabeças. Ela falou até sobre fazer encenações, né? Então são dicas muito legais
para ajudar a prender a atenção das crianças. A gente já fez isso também algumas vezes, os meninos adoram. Já a Paula Padial também deixou a sugestão para transformar tudo em história. Nesse exemplo que a Paula deu, uma ideia legal para o Vem Segue-me dessa semana, para que a gente possa ensinar as crianças, é utilizando um brinquedinho que tenha pilha. Colocar aqui o brinquedo sem pilha, o sacerdócio seria como se fosse a pilha. Sem a pilha, o brinquedo não vai funcionar como deveria. No caso aqui é um exemplo de brinquedo sem a restauração do sacerdócio, porque estamos sem pilha dele em casa. Mas aí vocês podem colocar a pilha, podem mostrar como o sacerdócio funciona, então é bem legal ali para ensinar as crianças. E vocês? Que dica? Quais outras dicas ou o que vocês aplicam na casa de vocês? Deixem aqui nos comentários. Isso pode não só ajudar o vídeo, mas o principal é ajudar as pessoas que estão assistindo. Muitas vezes os mesmos desafios também que vocês estão tendo são os desafios que muitas outras famílias também estão passando pela mesma coisa. Então compartilhem aqui as dúvidas, desafios de vocês, as perguntas, as soluções de vocês, e a ideia é ajudar mais pessoas a terem uma melhor experiência com o Vem Segue. Por favor, de novo, vou estar pedindo aqui sempre no final do vídeo, deixa um likezinho no vídeo, deixa um gostei, compartilha, isso acho que é o mais importante. Se vocês puderem compartilhar com outras pessoas, com quem vocês ministram, no grupo de WhatsApp, seja o que for, vai ajudar a isso ter um alcance muito maior. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos e nos vemos no vídeo da semana que vem, tá ok? Até mais, gente, tchau, tchau. Tem que pegar... Só esqueci de pegar triplas. No vídeo de hoje a gente vai ver algumas sessões. No vídeo de hoje a gente vai... Qual o impacto... Vamos desenvolver melhor essa pergunta. Quais qualidades e atributos preciso desenvolver para melhor trabalhar na obra do Senhor? Ué? Acabou a luz?